já na ponta da linha está o Dr. Luiz Carlos de Teive Argolo, presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos, que conversa agora aqui com Bastidores do Poder. Muito boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Yuri. Doutor, eu começo com... Humberto. Boa tarde a todos. Eu começo com uma pergunta, doutor, inclusive de uma ouvinte da Rádio Bandeirantes, a Soraya Santos Farias. Ela diz que enquanto os médicos nos hospitais estão na linha de frente, sem irem para casa há semanas, alguns com salários atrasados, alguns médicos peritos da Previdência Social exigem reformas nas agências. Como é que está funcionando essa questão, hein, doutor? Tivemos, segundo a Secretaria Especial de Previdência, apenas 122 em todo o país, é isso mesmo? Na verdade, eu tenho uma informação que teve um pequeno número que retornou à atividade, ainda sem que fosse vistoriadas as agências que estavam inadequadas. Eu queria, primeiro, deixar claro que não é essa comparação tão simples do médico, o mesmo médico até perito, poder trabalhar em outra atividade de maneira preventiva e adequada à pandemia que sofremos e não poder trabalhar nas agências da Previdência. Na verdade, não são todas elas. E, nesse sentido, em elas estando adequadas, o atendimento será restabelecido imediatamente. Nesse sentido, eu queria deixar a população tranquila que foi a ineficiência do INSS que, ao longo de 6 meses, teve a capacidade de não adequar as agências da Previdência. Nós prestamos serviço à população nos próprios do INSS. Então, a responsabilidade, eu diria, a irresponsabilidade por não adequar as agências não foram nossas, e sim da administração do INSS. Doutor Luiz Carlos. Boa tarde. Que, assim, apesar dessa sua afirmação e dessa alegação de que os postos não estão adequados ou não sei o quê, não atendem às exigências, tudo isso nunca foi confirmado, por exemplo, em inspeções, isso não foi confirmado em reportagens. Todas as reportagens que eu ouvi de televisão, não quero nem me referir às de rádio, jornal e sites, as de TV, todas mostraram que os postos que foram visitados pelas reportagens estavam perfeitamente adequados ao trabalho dos médicos peritos. O senhor se baseia em quê para dizer que, para continuar afirmando que os postos não estão, não têm os cuidados necessários para que os médicos peritos voltem ao trabalho? Talvez, Cláudio Humberto, você desconheça que essas mesmas agências que foram apresentadas por filmes do INSS, elas foram inicialmente vistoriadas no dia 8 e 9 próximo passado, de setembro, e elas estavam inadequadas e nós estávamos participando e discutindo junto com a administração, no caso, o INSS, Secretaria de Previdência e a Subsecretaria de Perícia Médica, e a perícia compilou todos os dados de todas as agências e o percentual foi estrondoso de inadequações. Por que inadequações? Por exemplo? Muitas delas eram estruturais que repercutiriam na própria pandemia. Por exemplo, a questão da segurança, de você ter um volume monstruoso de segurados adentrando as agências da Previdência. Mas como, doutor, se são todas... todos são mediante agendamento, só entra quem está agendado. Horário marcado. Exatamente, não. São pouquíssimas pessoas. Sim, nunca foi assim. Embora tivesse agenda marcada, ele tem o segurado espontâneo. Então, o volume que adentram as agências da Previdência nunca foi limitado a apenas o agendamento. Isso agora, antes da pandemia, né, doutor? Será. Então, me permita eu concluir. Então, primeiro, dessa forma. O segundo, e gravíssimo no que tange a uma pandemia, você ter várias agências sem manutenção de ar-condicionado. E vocês sabem que a transmissão do duto, do aparelho não sanitizado, não mantido, é uma fonte de contaminação. Aliás, um segurado que adentre uma agência, mesmo uma febril, e que ele esteja assintomático, ele vai contaminar todos.
Então, se não tiver de maneira adequada, inclusive os EPIs sem data de fabricação nem de validade. Então, quando foram vistoriar nos dias 8 e 9, a mando do próprio governo, as agências estavam quase na sua totalidade sem esses EPIs. Não foi pela presença e inadequação. Quem é que vistoriou, hein, doutor? Quem vistoriou? Os próprios peritos que são capacitados para tal. Peritos de onde? Os peritos da própria Perícia Médica Federal, que são as pessoas adequadas a vistoriar EPIs. Foi a sua entidade que vistoriou ou foi o próprio INSS? Não é minha entidade. Minha entidade representa os médicos peritos federais. Ok, eles são servidores públicos da carreira da Perícia Médica Federal, lotado na Secretaria de Previdência. Eles não têm vinculação, eles são nossos associados, mas eles são servidores públicos. Eles cumpriram a determinação da própria Secretaria de Previdência. Eu não me lembro, me desculpe, eu não me lembro de ter visto nenhum médico, nenhum sindicato de médico, nenhuma associação médica de nenhum hospital público do país, no início da pandemia ou durante todo esse período, reclamando de coisinhas assim, né? Coisinhas que eu digo assim, de ficar dizendo, porque a data de validade, de quê? De máscara protetora? Essas máscaras estão sendo fabricadas agora. Como é que se pode imaginar que máscaras possam já tenham perdido a validade, né? Eu não vi nenhum médico reclamando de duto de ar-condicionado. Não é? Quer dizer, tudo isso meu Deus do céu. Enquanto isso, doutor, tem 1,5 milhão de pessoas doentes, pessoas pobres, pessoas, meu Deus, que horror. O senhor tem que relativizar isso junto à Anvisa. Isso não é regra da perícia. Isso é regra do Ministério da Saúde, isso é regra da Anvisa, não é regra nossa. Nós estamos no cumprimento de um regramento da própria Anvisa, Ministério da Saúde. Por quê? Porque o contágio se faz daquela forma. Doutor Luiz Carlos, Lana Canepa falando aqui, eu queria só entender, a gente está há quanto tempo com as agências fechadas, sem atendimento? Não havia a possibilidade disso ter sido feito antes? Qual a dificuldade de planejar? Qual a dificuldade de oferecer atendimento para as pessoas que foram até essas agências, que entraram no transporte público, que estão no grupo de risco? E por que não resolver esse problema antes de oferecer ainda mais risco para essas pessoas que estão no grupo de maior possibilidade de sofrer com essa doença? Perfeito. Sua pergunta é perfeita. O relativizar dos problemas não é nós estamos relativizando. A fiscalização e a adequação de agências não é por nós pertinente. Quem tem que adequar e não adequou foi o INSS. Mas ele fez isso, doutor. O INSS fez isso. Foi tão comprovado, tão atestado, todas as reportagens, todo mundo mostrando que estava tudo certinho. Só suas excelências que não querem... Onde que está certo? O senhor está equivocado. Me permita. O senhor está equivocado. Não tem reportagem certa, não. Eles estão inferindo, pegaram um filminho produzido pelo INSS e estão divulgando como adequação das agências. Nós hoje fomos vistoriar as agências e vamos divulgar o resultado dos mesmos peritos que vistoriaram antes, porque nem EPI não tinha. Como é que vocês gostariam que, efetivamente, que no dia 8 e 9 tivesse dito, tá ok, se nem tinha? Aí agora eles foram no afogadilho, colocaram lá, agora, essa semana, porque no dia 14, quando abriram, nem tinham. E foram inspecionados no dia 8. Não foi isso que os veículos de comunicação constataram. Não, e o meu ponto, de novo, é por que isso não foi feito antes? Por que deixar a população sair de casa para uma perícia agendada e chegar lá e fazer papel de palhaço? Isso que eu não entendo. Quem não fez foi o INSS. Nós não somos possuidores de agência, nem de equipamentos. Foi quem não fez, quem foi o responsável, foi o INSS, que ficou sem... Nós não ficamos sem trabalhar, não. Nós passamos todos os 6 meses, até hoje como estamos, trabalhando remotamente. O INSS, com toda a sua estrutura, não produziu a metade do que a perícia médica produziu. Nós tratamos 3.300.000
processos. Tem 1,5 milhão de pessoas esperando, doutor? Não, para a perícia médica, não. A maioria do que está esperando hoje é porque o INSS pegou os pobres que estão agendados e disse que a agência estava funcionando. É mais uma irresponsabilidade para fazer pressão social e apontar a perícia médica, onde o erro é do INSS. Qual é a solução, doutor? Pois, vou dizer para vocês aqui. Por que não muda podia mudar de emprego? Assim, se é um empregador tão horroroso, eu não sei, dá a impressão que dá que os senhores não gostam do trabalho que fazem. Nós mudamos, foi a maior bandeira, a luta de sair do INSS, porque uma casa sem governo. Nós éramos a perícia do INSS e fomos para o Ministério da Economia, porque nós, quando mostramos a efetividade no nosso trabalho, ainda no governo Temer, nós fizemos produtividade e revisão de benefício, economizando 18 bilhões de reais. Ninguém fez política fiscal maior do que o que nós fizemos e fez com independência. Na hora que nós desatrelamos do INSS, nós produzimos e agora nós estamos trabalhando nos próprios do INSS com a mesma dificuldade de antes. Nós mostramos resultado ao governo, nós fomos alçados ao Ministério da Economia, foi por resultado, por trabalho, não foi por vontade política de ninguém, não. É isso que eu tenho a dizer. Então, se ficaram 6 meses com a ineficiência da máquina pública, são os que estão na frente do INSS. Nós estamos mostrando à população, isso aqui é um movimento sanitário. A ineficiência é de um movimento sanitário. Não tem nenhum componente político, não, presidente, nessa história aí? Não tem nenhum componente político. A doutora Karina Argolo pediu demissão, exoneração do cargo, no dia 28 de julho, por ingerência do senhor secretário de Previdência. Não tem nada a ver, não tem conluio que quer implantar isso, não existe, ao contrário. Eu queria saber, de novo, qual vai ser a solução, doutor? Eu expliquei. E digo mais, a doutora Karina Argolo, quando foi secretária e diretora por 4 anos, ela mostrou efetividade no maior plano de austeridade do serviço público, em gestão. E o resultado foram 18 bilhões de economia para o país. Presidente, a doutora Karina Argolo é sua parente? Obviamente minha esposa. É concursada de 2005, tá? E foi para o concurso público e alçou ao cargo por efetivo serviço prestado. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual vai ser a solução e se, por um acaso, ela pode ser o mais rápido possível, porque as pessoas que estão na fila são o grupo de risco para o coronavírus. Mais uma vez, eu tenho a lhe parabenizar, porque as suas perguntas são altamente esclarecedoras. Por que o movimento sanitário? Porque exatamente os próprios da Previdência adentram pessoas de alto grau de risco. Além de idosos, eles têm doenças correlatas, então é altamente receptivo ao Covid e até vinha falecer pelo Covid. Qual é a solução? Hoje nós iniciamos a revistoria das 130 agências que foram divulgadas pelo governo, que estão aptas, ou seja, não estavam. Agora eles avisaram que estão aptas. Nós fomos revistoriar, iniciamos hoje, terminamos amanhã. As que tiverem aptas ainda hoje, agora no início da noite, nós vamos anunciar e vamos fazer voltar o atendimento desses peritos, dessas agências do Brasil. Bastando que estamos recebendo todos os compilados, as informações das vistorias técnicas que foram hoje realizadas e vamos dar publicidade a todas que estiverem aptas. E amanhã, com certeza, teremos um número expressivo dessas agências aptas. Aqui, se encontrarem inaptas, elas serão oficiadas ao secretário de Previdência e dizendo o motivo da inaptidão. E as pessoas que foram para a fila sem poder sair de casa, que estão no grupo de risco, que foram para a fila, elas vão ter um atendimento especial, urgente como deve ser, ou elas vão lá para o final da fila dos 980 mil?
Quem cuida do agendamento e da fila das agências da Previdência também é o INSS. Naturalmente, ele vai dar prioridade a essas remarcações, porque foi por falta de efetivo trabalho e cuidado deles que as pessoas foram para a fila quando eles avisaram que as agências estariam abertas e eles já tinham sido avisados que as agências não tinham condições de atender. E haja vista que no dia 11 de setembro foi solicitado a eles, foi dito a eles, que aguardassem por mais uma semana para que não fizesse essa comoção do segurado, esse transtorno do segurado no Brasil inteiro, de ir para a porta da agência achando que fosse ser atendido, e é o que está acontecendo aí. Eles não estão sendo atendidos por falta de aptidão das agências. Doutor Luiz Carlos, tem falta alguma... de médico, né, doutor? Aqui para nós, né, por falta de médico. Falta de um monte de coisa, né? Falta de respeito, falta de atenção, falta de reconhecimento dos direitos, muita coisa falta. Há uma expectativa, doutor, de quando ficará 100% dos médicos já atendendo? Falta de eficiência, falta de tudo. E não é falta do perito, porque o perito avisou e o perito continua trabalhando remotamente. 5h30, marcou o quinto sinal da Bandeirantes. Conversamos com o presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos, doutor Luiz Carlos Argolo. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui nos Bastidores do Poder. Obrigada. Muito obrigado e sempre disponível para falar com a verdade e a transparência.